Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma entrevista do presidente do Atlético Goianiense, rival do Goiás no próximo final de semana, o Adson Batista, onde comentou a respeito das duas fases das duas equipes e falando sobre um eventual rebaixamento da equipe esmeraldina, o que disse ali o presidente do Atlético. Eu até gosto das entrevistas dele, eu vejo muito torcedor do Goiás que odeia o Adson Batista ou algo nesse sentido. Para mim não, acho que é um cara que pelo menos coloca a cara, fala a verdade, ele tem aquele sentimento, enfim, uma paixão muito grande quando ele está falando, mas tem uma certa racionalidade e sempre num pensamento de longo prazo. Eu valorizo muito isso, principalmente em diretores que parece que muitos deles fazem a coisa ali meio que na coxa e principalmente afobado, né, em cima da hora. Enfim, o que disse o presidente do Atlético em uma entrevista à Rádio Sagres, abre aspas, né? Ou o Atlético reage ou vamos cair. Nós vamos agora para um clássico dificílimo. O Goiás é um clube que não vai cair, pois soube fazer o campeonato. Joga de uma maneira muito competitiva, chegou numa pontuação tranquila e nós vamos para esse jogo onde devemos jogar tudo, pois não temos mais margem para derrotas neste Campeonato Brasileiro. Fecha aspas, o que disse o Adson Batista, falando que o Goiás não vai cair mais nessa Série A do Brasileirão. Até havia comentado isso com vocês, né? Essa vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa deu aquele gostinho de assim, cara, tá bem próximo de atingir esse objetivo do Goiás, e agora tendo esse clássico no final de semana, certamente ele, o Goiás vencendo esse jogo, né, que é dificílimo, é o rival assim que mais vem incomodando o Goiás certamente nessa temporada, chegaria, por exemplo, a 32 pontos, e aí sim, né, para você fazer mais ou menos uns 10, 11 pontos, que eu acredito que com uns 43, 44 pontos no máximo, já vai dar para salvar nessa zona de rebaixamento, ficaria uma missão bem mais tranquila para os últimos jogos e, por que não, né, dando essa tranquilidade para pensar algo a mais. Mas passo a passo, como comentou aí o Adson Batista, vê essa confiança dentro do elenco, dentro do time do Goiás, por conta de ser um adversário muito duro. Ele até falou mais sobre isso na sua entrevista. Outro ponto também importante que ele acabou comentando, falando que ainda nessa sua entrevista, né, após a derrota contra a equipe do Cuiabá, acho que estamos em um momento ruim em questão de pontuação, mas o Atlético para o Clássico sempre vai enfrentar o Goiás com muita determinação. Temos desfalques, mas temos uma semana aberta e um elenco bom. O Goiás é um time muito difícil de enfrentar, marca muito forte e está fazendo uma bela campanha. Precisamos reconhecer tudo isso, fecha aspas, e né, o que disse também o Adson Batista após algumas perguntas sobre esse clássico do próximo final de semana. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa declaração, né? O presidente do rival falando que o Goiás já tem uma pontuação mais tranquila, mas certamente, né, não tirando os méritos da equipe, enfim, ou querendo desmobilizar para o clássico. Muito pelo contrário, vendo também esse confronto bem complicado no próximo final de semana. Ele que já comentou também outras falas mais polêmicas, né, falando que o Atlético deveria jogar sempre na Serrinha, porque lá sempre vence. Enfim, não tem nem como negar isso, né, porque infelizmente é o fato que acabou acontecendo nos últimos jogos. Mas das últimas 5 partidas entre Goiás e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, sendo 3 delas na Série A e 2 na Série B, o Goiás venceu todas elas, né? Então isso sim que é uma boa rivalidade. Na Copa do Brasil, no Campeonato Goiano, beleza, o rival acabou levando a melhor, mas na Série A do Brasileirão, os últimos 3 jogos, vitória no primeiro turno, fora de casa, também em 2020 ganhou no Ascioli por 1-0, dentro de casa também por 2-0, e na Série B, 2018, primeira vitória no campeonato por 3-1, e do segundo turno, né, 2-1 para o Goiás, gols do Michael e do Lucão, salvo engano aqui, né? Então uma boa rivalidade entre os dois clubes da capital. Seguindo sobre